Fala galera, aqui é o professor Emanuel Moraes e hoje a gente vai ter uma breve aula aqui e o questionamento é o seguinte: quantas alturas tem um triângulo? Essa é uma pergunta que normalmente eu faço quando eu vou começar a dar aula para um aluno. Vou preparar um aluno para EPICAR, vou preparar para um concurso público, ou está com dificuldade em matemática. Então é uma pergunta que eu faço para avaliar o aluno. Normalmente erram essa pergunta, tá? Então quantas alturas tem um triângulo? Por que é importante a altura de um triângulo? Para calcular a área. Então eu peguei aqui um triplo pitagórico, um triângulo de lados 3, 4, 5 e quero que a gente calcule a área, tá? Então a área mais básica que a gente tem aí é a área que é com a fórmula base vezes a altura dividido por 2. Não é isso mesmo? Que faltou o igual, né? Certinho, né? Então olha só. Como que a gente vai descobrir essa altura aí para calcular a área? A base é 5, a altura eu não sei, eu tenho os catetos 3 e 4 nesse triângulo retângulo, tá? Eu não coloquei aqui, mas é um triângulo retângulo aqui, ó. Retângulo aqui, ó, nesse vértice, tá certo? Então, olha só. Vamos desenvolver um pouquinho de outra forma, tá? Depois a gente volta nessa parte aqui. Então, olha só. Se eu pegar o mesmo triângulo e colocar assim, ó, o 3, que é cateto, passa a ser altura. Então, não preciso daquela altura interna. Então, a gente já viu que existe aquela altura e existe mais outra, né? Então aqui, ó, nesse caso, a área vai ser quanto? A base é 4, a altura é 3, dividido por 2. Então isso vai ser o quê? Simplifico o 4 com 2. Então aqui em cima fica 2. 2 vezes 3, 6 unidades de área. Beleza? Agora a gente pode pensar ainda de forma semelhante. Quem é a base? O 3, a altura é 4. Então a gente já viu que tem outra altura, né? Além daquela tradicional que a gente conhece. Então, ó, aqui nesse caso a área ficaria como? Base é 3, altura é 4, tudo isso dividido por 2. E aí vou de novo simplificar o 2 com 4. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2, que é igual a 6 unidades de área. Beleza? Agora a gente vai voltar lá no problema inicial e descobrir a altura para calcular a área. Bom, galera, nesse momento a gente já sabe que o triângulo tem 3 alturas. Normalmente todo mundo responde que o triângulo tem uma altura. Na verdade, de todas as pessoas que eu perguntei isso, até para professores que não são de matemática, pessoas da família, eu sempre questiono assim, quantas alturas tem um triângulo? E pergunto também uma conta específica da tabuada. Quase ninguém acerta. Tá? Essas duas perguntas são o diagnóstico que eu faço. Depois eu falo um pouquinho da tabuada numa outra aula. Então olha só, pessoal, o triângulo tem 3 alturas. Como que eu vou descobrir o valor dessa altura? Eu poderia aqui tentar de algumas formas usar a semelhança de triângulo, mas eu vou usar uma relação métrica no triângulo retângulo bastante conhecida, que diz o seguinte, que o produto da altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos, tá certo? Então, ó, quem são os catetos? 3 e 4. Então, a altura vezes a hipotenusa, então eu vou ter o seguinte, ó, h vezes 5 vai ser igual a 3 vezes 4. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A altura vai ser o quê? 12 sobre 5. O 5 está multiplicando o h, ele passa trocando de operação por divisão, para outro membro da equação. Beleza? Então a altura ficou 12 quintos. Vamos calcular a área agora? Então a gente tem o seguinte, ó. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Eu vou colocar diferente agora, gente. Por quê? Porque a altura é uma fração, ou seja, é um número racional. Então, para facilitar nossas contas, eu vou expressar a área de outra forma. Vai ser o quê? 1 meio da base vezes a altura. Tá? Então, o que acontece? Vou colocar esse 1 meio aqui. A base é quem? A hipotenusa, 5. E a altura é quem? 12 sobre 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou simplificar esse 5 com esse. Então, a área passa a ser o quê? 12 sobre 2, né? Eu posso ainda simplificar o 2 aqui com o
12. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar o quê? 1. Então, a área do triângulo é o quê? 6 sobre 1, que é 6 unidades de área. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam aí de interagir com o nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar. Fiquem à vontade aí no nosso rolê. Um forte abraço aí. Fiquem com Deus.